Oi Leute, willkommen zu Ihrer Deutschstunde. Bom, galera, hoje a gente vai aprender a conjugar os verbos regulares no presente em alemão. Então não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma das nossas aulas semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras, e acompanhar, o nosso curso nível A1 completo que está sendo gravado neste momento. Sem enrolação, vamos lá. Los geht's! Lembrando que esse vídeo aqui contém um PDF, um bônus, um PDF exclusivo para você poder baixar nos comentários sobre o conteúdo estudado. Lá você vai ter uma explicação detalhada, exercícios e exemplos práticos. Você vai poder baixar tudo isso gratuitamente. Olhe aí na descrição do vídeo ou nos comentários e baixe seu PDF, você que é meu aluno, minha aluna. Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que aqui a gente vai estar falando dos verbos regulares. Dudu, o que são verbos regulares? São verbos que têm regras, ou seja, a gente vai usar essas regras e elas vão se aplicar em todos ou quase todos os casos, tá? Todas as vezes que a gente for conjugar um verbo, eles têm regra de conjugação. Ou seja, você não vai precisar decorar um por um, conjugação por conjugação. A gente tem uma regra, um método, e é isso que eu vou te ensinar hoje. Bom, vamos lá. Os verbos em alemão geralmente são terminados em en. E esse final a gente dá o nome de marca, tá? Ele é a marca. Então, por exemplo, aqui, ó, o verbo machen, fazer, em alemão. No infinitivo, né, que é a forma original, digamos assim, ele vai terminar em en, né? Porque geralmente terminou em en. Então, machen, você percebe que terminou em en. O outro verbo, kommen, vir, que é um verbo muito importante, inclusive a gente vai aprender vocabulário com ele na nossa próxima aula, tá? Então, kommen termina em en, da mesma forma que machen termina em en, tá? Bom, agora que você já sabe que a gente está falando de verbos regulares e que esses verbos no infinitivo, na forma original, geralmente terminam em en, que a gente chama ela de marca. Agora, para conjugar, a gente precisa retirar a marca, tá? Esse en que a gente viu que é a marca, a gente retira a marca, a gente vai encontrar a raiz. Por exemplo, machen, que é fazer, menos o en, né? Fica mach. É o que sobrou. Então, primeiro passo é tirar o en, a gente vai encontrar a raiz, tá? Encontramos a raiz, ficou mach. Dudu, o que é raiz? Me ajuda. A raiz é tudo aquilo que sobrou depois que você retirou o en, tá? Então, machen, retiramos o en, fica mach. O próximo verbo, kommen, que significa vir, menos o en, vai ficar komm. E aqui nós encontramos a raiz, certo? Então, primeiro passo, você precisa retirar o en e encontrar a raiz, beleza? Bom, agora que a gente já sabe que os verbos normalmente terminam em en e basta a gente retirar o en e encontrar a raiz, qual que é o próximo passo? Depois da gente encontrar a raiz, ou seja, retirar o en e encontrar a raiz, basta colocar uma terminação no verbo. E essa terminação, gente, vai depender da pessoa em que o verbo está sendo conjugado. E, infelizmente, você vai ter que decorar cada terminação, né? Que vai depender em que pessoa está sendo conjugada, ou seja, em qual pronome pessoal a gente está conjugando, né? E se você ainda não conhece os pronomes pessoais, eu te sugiro que você volte na nossa aula anterior, tá? E assista somente sobre os pronomes pessoais. Então, cada pronome pessoal tem o quê? Tem a sua terminação do pronome. E essa a gente vai colocar depois de encontrar a raiz. E pronto, assim o verbo vai estar conjugado. Vamos ao exemplo do verbo machen, fazer, tá? Machen é o verbo. Nós retiramos o en, que é a marca, né? A gente vai encontrar a raiz, mach. E agora, Dudu, encontramos a raiz. O último passo é você adicionar a essa raiz, você vai adicionar a terminação do pronome. E vai depender de qual pronome a gente está tratando, né? Qual pronome você vai querer conjugar, né? Em qual pessoa. Bom, por exemplo, ich, que significa eu em alemão, toda vez que eu for conjugar um verbo, a terminação vai ser e. Então, beleza, você
Sabe a forma no infinitivo? Retirou o EN, encontrou a raiz. O que eu faço? Só colocar o E. Pode ver que está em verde, né? Então, ich mache. Eu faço. Du machst. Por quê? Porque a terminação do du é sempre ST, tá? Er, sie, es. Nós vamos usar sempre o T. Via. Percebe que o via a gente usa o EN, então continua igual no infinitivo. Você não muda nada, você só fala o verbo na forma original dele. Fica até mais fácil. Ia, que é vocês, para conjugar, depois que você encontrou a raiz, basta adicionar o T. É a mesma coisa que o er, sie e o es, ok? Agora, o sie, né, eles, elas, e o sie de senhor ou senhora, é a mesma coisa, a gente deixa na sua forma original. Então, lembre-se, via e os dois i, a gente vai deixar na sua forma original, ou seja, a gente não vai ter que tirar o EN e adicionar uma outra coisa, não, porque ele continua com o EN, ele continua na sua forma original, tá? O que muda é que nos outros a gente vai ter que retirar o EN, né? Tá na forma do infinitivo, a gente retira o EN e encontra a raiz. O exemplo ali, ó, mar. Encontramos a raiz. O que é a raiz, Dudu? É tudo aquilo que sobra depois que eu retiro o EN. E aí basta adicionar a terminação de cada pronome. Então, por isso que ali é ich mache, porque eu só adicionei a terminação do pronome ich, que é e. O du, por que ficou machst? Porque eu adicionei a raiz, né? Adicionei a raiz que a gente encontrou. Adicionei o st, que é a marca do pronome du, tá? Então, isso é uma regra. Sempre que você for conjugar verbos, você vai usar, né, essas terminações da nossa primeira coluna, né, aqui à esquerda, tá? É uma regra. Bom, agora vamos a ver com o verbo kommen, tá? Com o verbo kommen, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai retirar a marca do verbo, né, ó. O verbo é o quê? Kommen. Nós vamos retirar a marca. O que é a marca do du? É o EN. Retiramos o EN, deixando somente a raiz. E em seguida, a gente vai acrescentar a marca de cada pronome. Perdão. Acrescentar a marca de cada pronome. Por exemplo, kommen é vir. Retirei o EN. O que sobrou, Leute? Sobrou com. E o com é a raiz, tá? Beleza, o último passo agora então é a gente adicionar. Depois que encontrou a raiz, basta a gente adicionar o quê? A terminação do pronome. E percebe que aqui, apesar dos verbos serem diferentes, que a nossa terminação é a mesma e não muda. A terminação do ir continua e, a do du continua st, né? As e est, via continua igual ao infinitivo, ia fica t, zi e o zi continua igual ao infinitivo. Então percebe que não importa o verbo que eu estou conjugando, Leute. O que importa é você saber essas terminações aqui, ó, essa primeira coluna, né? Essa primeira fileira, que é você saber as terminações de cada pronome. A gente chama isso de terminações regulares. E é isso que eu quero que você pegue, né? Claro, existem muitos verbos em alemão, mas o importante é você saber essa regra aqui. Você sabendo essa regra aqui, você conjuga muitos verbos em alemão, tá? Então, vários verbos vão terminar em EN e você só vai precisar, retirar o EN, 2, encontrar a raiz e 3, adicionar a essa raiz a terminação de cada pronome. Percebe que não é difícil? O que é mais complicadinho aqui, galera? É você decorar cada terminação. Então, ich, a terminação é e, fica ich komme, du é st, du kommst, sie es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen. Então não é difícil. Eu sugiro a você que você assista esse vídeo de novo se você não entendeu. Se ficou alguma dúvida, pode ir lá no meu Instagram, @alemãocomdudu, tá? E escrever lá a sua dúvida, tá? Se ficou alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários também. E essa aula é uma aula especial, ok? Você vai ter um PDF bônus para você baixar somente sobre a conjugação de verbos, com exercícios e mais exemplos, ok?
Então não se preocupe, você pode baixar esse PDF de forma gratuita, ok? Aqui nos comentários ou aqui na descrição desse vídeo, tá? É um bônus, um PDF exclusivo para você que chegou aqui até o final e é o meu aluno, ok? Das ist alles, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Não se esqueça que nós temos muito para aprender ainda e esse vídeo que você está vendo hoje é um passo que você dá a mais rumo à fluência no idioma alemão.